Pessoal, tudo bem com vocês? RuivoCast no ar, vamos falar de solidariedade, né? Aliás, falta muito isso no mundo. Se fala muito, mas poucos fazem. Eu acredito que se já pensou em fazer um cálculo de cada 100 pessoas, quantas pessoas realmente põem a mão na massa para ajudar? Como dizia a Teresa de Calcutá, a Madre Teresa de Calcutá, fala, mais vale eu ia falar besteira aqui, mas não posso. Mais vale duas mãos, uma mão ajudando do que duas rezando. E eu acho que eu também concordo, que é muito mais na ação do que na oração. Está no ar o RuivoCast e hoje vamos falar de solidariedade em políticas públicas de uma fundação chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Algo que parece muito distante, mas que está aqui também dentro da cidade de Sorocaba, onde pessoas são mobilizadas a ajudar o próximo, né? Próximo é esse que a gente... Próximo esse em termos de alma, de conexão, porque estão distantes em termos de território. Estamos falando de outro continente, África do Sul. Na África, né? Onde tem um país lá que eles ajudam bastante. Nós vamos descobrir como é que eles se envolveram nesse projeto, por que Sorocaba está atuando nessa questão, por que para ajudar precisa ir tão distante, sendo que aqui tem muitas pessoas que necessitam também. Enfim, perguntas que não querem calar, que serão respondidas entre os convidados de hoje, a Margarete Dias, que está aqui, que é odontopediatra e ortodontista, né, aqui da cidade de Sorocaba, com 40 anos de profissão, muito jovem ainda para com 40 anos de profissão, mas tudo bem, e que faz parte do projeto Fraternidade Sem Fronteiras, e a Maria Helena Flávio de Souza, que é administradora. Duas meninas engajadas nos projetos. Meninas, gostaram agora, hein? Agora fala a verdade, hein? Ganhamos Oi, nosso meninas, dia. tudo bem com vocês? Ganhamos nosso dia já. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bom e vocês? Que bom que vocês estão aqui, prazer em ter vocês aqui, viu? Na nossa companhia. Legal falar de projetos solidários. É que muita gente ajuda, é pouca gente que ajuda. Então, eu Estou falando em termos de sociedade no geral. Estamos filosofando agora. filosofando. Eu acho que, como você falou, muito pouca gente ajuda, né? Eu acho que se a gente pegar, sei lá, uma porcentagem, eu diria para você que uns 5% das pessoas talvez se movimentem em direção ao outro, porque o que você falou eu concordo inteiramente. Eu acho que assim, a oração, a prece em geral, são muito importantes, mas assim, a caridade é esse amor que a gente põe em movimento, né? Então, assim, eu acho que. E outro dia alguém me perguntou, você fez um comentário aí na sua fala, que você falou, vamos falar a respeito de por que ajudar na África se tem tanta gente aqui. E alguém me fez um comentário, porque uma amiga tinha respondido uma coisa dessa para mim, que ela era contra e tal. E aí ela falou: a próxima vez que você escutar um comentário desse, só fale para a pessoa assim. Mas eu ajudo aqui no Brasil também. Aliás, qual é a entidade que você está ajudando efetivamente nesse momento? Me fala já que eu vou fazer um Pix. Ela falou assim: eu duvido que essa pessoa que está criticando você por fazer algo esteja fazendo algo por alguma entidade. Então, como ela não tem nada para fazer, Hipocrisia total. ainda tem tempo para ficar falando do outro, O né? que seria essa caridade, Maria Helena? A gente põe o nosso coração. Não é só ir ali costurar, não é só ali, assim, é abraçar realmente a causa. Se colocar no lugar do outro. Sabe? Ver o que para a gente é tão pouco do que eles vão. Acho que para gente, para eles é muito maior a receber. Parece que quando se fala caridade, parece que você tem que doar o dinheiro, né? E não é nada disso A também, gente né? doa nossa energia, nosso tempo, nosso bom humor, porque a gente vai ali, a gente dá risada, porque a gente passa muita coisa pela mão. E a gente está confeccionando roupas que eles vão usar. Então, assim, a gente procura... Vai com essa energia, né? Vai com essa energia. É tudo muito leve, a gente está sendo danizada e a coisa flui, né? Qual foi a grande dor do mundo que fez com que surgisse a Fraternidade Sem Fronteira? Qual é essa dor? Então, Que dor é essa? Tá. A fraternidade surgiu da seguinte forma, só para eu te explicar. Tem um rapaz que é o presidente, né, que chama Wagner. Aqui no Brasil. Ele que criou aqui, tem braços aqui, tem braços lá. Mas, enfim, ele nasceu em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e chama Wagner. E o Wagner, ele diz que quando ele tinha 13 anos, teve aquele movimento do Michael Jackson, lá de We Are the World, e não sei o quê. E ele diz que a hora que ele via aquelas coisas na televisão, aparecendo aquelas coisas da África, diz que ele falou: é isso que eu vou fazer da minha vida.
Olha Diz só. que ele, com 13 anos, ele sentia que era aquilo que ele queria. Viu que Ele trabalhou por anos, Por favor. e aí ele trabalhou por anos e não sei o quê, e aí quando, porque ele era de uma família simples, era pobre, e aí a hora que ele conseguiu ter condição financeira para comprar uma passagem internacional, ele foi conhecer a África. Que eu falo de desprendimento de alma, né? É. Pense bem, que assim, como que a corrente, ela consegue conectar. Sim. Imagina que o cara fez uma música, alguém compôs essa música, teve essa ideia, fez o We Are The World, que nós conhecemos, que agora teve até a série na Netflix, foi fantástica, por sinal, deu uma lembrança boa, né, dos anos 80, não só como o Wagner, como tantas outras pessoas foram atingidas, né? Sim. E trouxe uma mobilidade que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Mas, enfim, continuando no assunto, daí ele foi para lá, queria outra coisa, o cara também pegar o primeiro dinheirinho dele, Então, para a viagem internacional, que todo mundo faz para passear, o cara e foi aí lá ele para... era simples, ele não sabia falar inglês, né? Aham. Então, diz que todo mundo achava que a África, o único lugar que você podia ir era para a África do Sul, que se Certo. falava inglês. E aí diz que falaram, mas como que você vai para a África? Você não fala nem inglês. Aí ele descobriu que Moçambique, Madagascar falava português. E aí ele começou lá com o projeto. E aí ele foi para lá e descobriu que assim a pobreza a miséria era uma coisa terrível, porque diz que assim a AIDS disseminou terrivelmente nesses países, porque eles tinham uma cultura, eles têm umas culturas muito primitivas na África, né? Então, na AIDS eles tinham uma cultura que se um homem contaminado se relacionasse sexualmente com uma mulher virgem, ele curava. E aí eles disseminaram isso foi assim sem fim. E aí esses adultos, em pouco tempo não tinha medicação, não tinha tratamento na época para eles e não tinham acesso a esses tratamentos, porque até tem, mas eles não têm acesso. E acabou que morreram muitos desses adultos. Então hoje em Madagascar e Moçambique, parece que 60% a 70% das famílias são chefiadas por crianças, porque não tem um adulto na casa. Então, uma criança de 12 Ainda anos assim, foi? cuida. É assim. E aí eles cuidam dos irmãos menores, né? E aí eles têm o projeto Madagascar, o projeto Moçambique, que continua e vai crescendo. Só que nesse meio tempo, eles foram conhecer o Malawi, que por acaso foi Como é o esse nome? Malawi. Coloca para nós aí o mapa do Google Maps, por favor. Coloque Malawi para gente aí. Acho que deve terminar com WI, Malawi. Com I. Com I? Malawi. Mas é WI, então. Então é Malawi. Por favor, continue. Isso. E aí eles foram conhecer o Malawi porque tinha uma. Então, são as coincidências que acontecem. O Wagner contratou uma moça, uma carioca. Isso já passando alguns anos, né? Passando alguns anos, isso. Já tinha passado, não sei, acho que 10 anos que eu estava com a fraternidade. Lá em Madagascar e lá em... E tem braços no Brasil grandes. Então, tem em São Paulo, tem no Amazonas, tem Da fraternidade. na Bahia. Onde fica a isso. sede principal? Em São Paulo? A sede principal, acho que continua sendo em Campo Grande. Campo Grande, é onde ele está. Ele não está, ele Vocês- está no Malawi. Aí está no Malawi. Vocês são um braço deles aqui, então, em Sorocaba, vocês são um braço, é isso? Interessante. Ah, Malawi. Vai, tira um pouquinho esse negócio da frente, dá para ver onde elas estão. Está perto de onde aqui? Moçambique está aqui. Ele faz fronteira com... Então, isso que eu falei. E o Tanzânia. Congo, ó, a República Democrática do Congo está aqui, ó. E o país que vive em guerra é o Congo. Só que a ONU montou um campo de refugiados no Malawi. Só que para chegar do Congo ao Malawi, eles têm que atravessar. Não sei que país é esse Ah, é aqui. aquilo que tá dando aquele filme que a gente assistiu, né? O cara tem que atravessar um monte. Exatamente. O aquele cara filme. sai de lá aqui, ó. O Isso. cara sai do... Isso. Abaixo, abaixo, não é isso, diminui um pouquinho. Aí sai do Congo a pé. Isso. Exato. E atravessa tudo isso aqui, ó, que são longe a pra Zâmbia, caramba. né? Esse país é a Zâmbia. Eles atravessam a Zâmbia para chegar no Malawi. Diz que eles têm que caminhar por 3 meses para chegar
no Essa é uma Malawi. distância enorme, né? Deve ser uma distância enorme, porque eu fui fazer uma pesquisa. A África é um continente maior do que a América do Sul, mais América Do norte. Central, não, mais América Central e as ilhas, ainda fica menor do que a África. Então, a África é um continente enorme, né? E é o primeiro, né? A ancestralidade, a questão ali é muito antiga, né? E assim, a cultura deles continua tendo Mas tem um coisas. monte de país, né, gente? Olha Nossa, quanto tem país, muito gente. país que a gente não conhece. Então, eu tô louca para agora aproveitar a minha viagem ao Malawi para ir para Tanzânia. Porque a Tanzânia diz que tem umas praias maravilhosas. Já Mas ouviu cadê a falar praia? de Você não tá- Zanzibar? Não tá Já ouviu cercada falar por de praia? Zanzibar? Zanzibar é ali na pontinha, eu acho que Aqui, ó. Aqui, pertence. Zanzibar, aqui, ó. É, Talvez pertença a é Tanzânia. uma ilha que pertence, talvez, né? Ah, que legal. E diz que é maravilhoso. Você vê as Coloque fotos para e nós fica fotos, por favor, aí de Zanzibar, que encantado. agora eu quero ver Zanzibar as fotos, vamos ver. É muito legal. Tem aqueles chalés que ficam, aqueles resorts que tem aqueles chalés tipo Fiji, sabe? Uau. Interessante. Ah, eu tenho fotos mais bonitas, né? Zanzibar. Ah, é. Aí, ó, tipo isso. É esse mar azul aí maravilhoso. É um lugar interessante, né? Que a África está longe pra gente, né? É. Você vai para Malawi? Então, tá longe e é caro, né? É super caro as passagens aéreas para a Ah, África, né? porque eu acho que quanto maior a quantidade de voos que tem para um lugar, vai barateando o custo, né? Então, por exemplo, a gente paga, agora que você diminuiu o mapa aí, vamos olhar de novo. A gente paga mais caro, mais barato para chegar do Brasil Na África do Sul. até Joanesburgo do que de Joanesburgo ao Malawi. De Joanesburgo ao Malawi sai mais caro do que ir a 1h30 de voo. E a gente leva 10 horas para chegar em Joanesburgo. Nossa. Daqui é 1h30 de voo até Malawi. É. Aí você quer ir para conhecer o projeto de lá. Então, eu fui em setembro do ano passado É. e fiquei encantada. Assim, eu estava explicando para Priscila É. que, assim, é um conflito de emoções, porque, assim, você vê uma miséria imensa, mas, assim, eu acho que aquilo que a gente estava conversando, eu acho que a prova daquelas pessoas é tão grande que deve ter tanto anjo da guarda, sabe? Tanta energia boa para tentar fazer com que aquelas pessoas consigam passar por O aquela. que você viu de absurdo lá? Tem muita coisa absurda. Eu vou te contar uma das coisas que me chocou muito. Chegou uma criança um dia lá no projeto, que eu fui num projeto da saúde. Então, eram para médicos e dentistas, e a gente fazia esse tipo de atendimento o tempo todo. E aí, um dia chegou uma criança para ser atendida pelo pediatra, tinha nascido fazia uma semana, e a criança vinha perdendo peso, só perdendo peso, e eles acharam que a criança não sobreviveria aquela noite. E aí eles começaram a fazer a anamnese, conversando, e os pais eram irmãos. E eu achei aquilo, assim, tão absurdo, né? Porque, assim, então eu nem sei dizer para você se é estupro, porque se for estupro também não é documentado, não tem, É uma bagunça. não é uma bagunça. Outra coisa que me choca muito lá, tem muito negro albino, né? E eles têm uma cultura, veja que coisa mais absurda. Por causa do sol, será, né? Não sei por O que 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 é. será que tem, não? Não sei, mas enfim. Pigmentação da pele, né? E aí esses negros albinos são super perseguidos, porque eles acham que se eles matarem e pegarem um pedaço desse albino, eles têm sorte, eles têm um desenvolvimento financeiro, sei lá, uma prosperidade para o resto da vida. Que loucura. Então, é umas coisas assim que chocam tanto a gente, porque é tão animalesco ainda, vamos dizer assim, né? É uma coisa tão primitivo, né? Mas só para voltar um pouquinho para as duas, para vocês duas, o que que levou vocês a não ficar só com o olhar distante disso e passar
a não falar ou só ver e começar a atuar? Qual é o testemunho de vocês duas? A Margarete já tinha tido essa vivência, né? É. Aí só que precisava de gente para costurar. São 2.000 uniformes. A princípio, né? Uma troca de roupa são 4.000 peças, mais os professores, daí em torno de 4.500 peças. Professores aonde? Lá. Lá. São 150 professores na escola que a gente está tentando fazer pelo menos camisetas, né? Vocês atendem quantos alunos lá mesmo, por favor? 2.050. Nessa escola. Que é uma escola, então, da Então, entidade. que é uma escola que atende esse campo de refugiados. Só que nesse campo de refugiados tem mais 15.000 crianças que estão sem escola. Como é o nome da escola? Ubuntu. Ubuntu. E aí vocês fazem camiseta aqui para mandar para lá, é isso? Então, nós estamos fazendo uniforme bermudas e completo. camisetas. Tá, então, seu olhar era distante, agora você está dentro. Então, o que levou você a isso? A Margarete me procurou, porque quando foi em 2024, teve aquela tragédia lá no Sul, Sim. e a gente resolvemos em 5 amigas, com a ideia de uma da Sandra, resolvemos fazer ponchos para mandar para o Sul. E aí, nós éramos alunas de uma escola de costura, oficina da costura, e aí a dona da escola ofereceu, não, vocês podem vir costurar aqui. Aí a gente comprou 100 metros de tecido, daria em torno de 50, 60 ponchos, para mandar para lá. Aí eu vou pedir dinheiro no meu condomínio, a outra pediu, daqui a pouco eu estava com 10 mil reais, a outra com 15, e aí a gente estava com 50 mil, e a gente tinha muito dinheiro, muito tecido e não tinha mão de obra. Aí a gente foi lá e anunciou, e aí no fim um desses anúncios apareceu foi parar numa moça que trabalha Essa é a Clarissa, que é a esposa do Wagner, que é o diretor do projeto. Então, deixa eu deixar você concluir. Termina. Tá. E aí apareceu na Globo, aí veio, o pessoal da Globo entrevistou a gente, saiu até na Ana Maria, de repente apareceu mais de 50 voluntários. E a gente foi, mas aí foram diminuindo, acabou a necessidade lá. E a gente não parou, aí a gente continuou fazendo roupinhas com o tecido que a gente ganha, se reunindo uma vez por semana. Aí a Margarete veio, aí a gente convocou o povo de novo. E aí agora nós estamos em muitos. Em muitos de novo. Tem quarta-feira que tem ao mesmo tempo, porque as pessoas vão em horários diferentes, algumas vão de manhã, outras vão de tarde, mas tem horário que tem mais de 20 pessoas, né? Porque funciona uma escola lá, uma escola de costura, que é da loja, que ela cede para a gente o espaço. Para fazer as camisetas. Para fazer. Então a gente tem todas as máquinas, eles cedem as máquinas, se quebra, eles mandam consertar. Vocês fazem o ano inteiro a roupa para mandar para lá? Não. Agora nós estamos fazendo até ter que concluir esse projeto. A gente tem que fazer pelo menos 2 uniformes por criança, para ter uma troca, né? Vocês fazem os 4.000 uniformes aqui? Nós estamos fazendo aqui. A gente teve um parceiro. Então, a parte da Fraternidade Sem Fronteiras, a parte das camisetas do uniforme, vocês que cuidam aqui. Exatamente. É isso? É. Teve o quê? Um rapaz o quê? Uma confecção, uma empresa. Alcalde. Eles cortaram tudo para a gente, o que ajuda muito, porque nós somos todas voluntárias, não temos costureiras profissionais. Então, nós fazemos parte da aula, né? Da costura. E aí temos só de quarta-feira para costurar, que é o dia que não tem aula na escola. E aí, de domingo, a gente corta em casa. Ah, e essa aqui comprou máquina. Quem tem máquina em casa, leva, faz. Tem o pessoal que não tem máquina o suficiente para tanta gente que vê. Não faz a força. E você, como é que entrou nesse negócio, Tom? Então, eu conheci a Fraternidade através Foi nela que você começou o seu trabalho de caridade? Não. Eu sempre tentei ajudar a muitas coisas, mas, assim, eu era encantada eu gosto muito de criança, então, assim, abrigos para crianças eram sempre um dos meus focos, que eu estava sempre voltada, né? E no centro a gente eu também trabalho com costura no centro que eu frequento, que a gente faz enxoval de bebê para gestante carente, né? Então, já faz uns 15 anos que eu estou nisso, sei lá. E, enfim... E outras coisas que a gente vai abraçando pelo caminho. Aí você está falando dessas fotos, aí vocês estão aí, por ano passado, né? Então, eu ia falar para você que, assim, eu estava te contando a história.
o Wagner, que é o marido dessa Clarissa, a Clarissa foi trabalhar, uma carioca, foi trabalhar na ONU. E na ONU ela foi mandada para o Malawi. E ela se apaixonou pelo Malawi, porque assim ela viu o quanto o Malawi precisava de ajuda. E aí diz que ela acabou o estágio dela na ONU, ela fazia um estágio na ONU. E aí acabou o estágio dela lá na ONU, ela voltou para o Rio, e aí tentando conseguir um emprego, tentando achar um jeito de voltar para a África e não sei o quê, de repente alguém falou para ela desse Fraternidade Sem Fronteiras e que o Wagner estava no Rio e que ia fazer uma palestra. Aí ela foi lá, conversou com ele, e ele contratou ela para o projeto de Madagascar. E ela foi trabalhar com ele lá. Depois de alguns meses que ele estava lá, que eles estavam lá trabalhando, diz que um dia ele falou para ela, Clarissa, seu sonho mesmo é o Malawi, né? Eu vejo que seu olho brilha quando você fala do Malawi. Quero ver como é que é isso aí. Amanhã a gente vai para o Malawi. E aí eles foram para o Malawi, enfim. Hoje eles têm 5 crianças adotivas. Eles têm um filho deles, mas eles têm mais 5 crianças adotivas que são malauianos. Porque esse projeto fica ao lado, ó, tá vendo? Nation School, Nation Ubuntu é uma nação que eles criaram, porque diz que essas pessoas que vão para o campo de refugiados ficam sem nação, né? Eles são sem pátria, né? Eles não podem voltar para o Congo, eles não podem entrar no Malawi, porque eles não têm. Então, eles entram no Malawi, mas eles só podem ficar confinados no campo de refugiados. Eles não podem sair daquele espaço e trabalhar, por exemplo, ou as crianças estudarem numa escola pública, porque eles não pagam imposto, eles não podem trabalhar porque não tem documentação. As crianças não podem ser adotadas, filhos de refugiados, porque não se tem certeza que tem um parente que possa querê-las. Então, sabe uma coisa que você vê que assim não tem jeito de melhorar, uma coisa assim que por mais a gente tem que tentar fazer o que a gente puder para ajudá-los lá. A gente Não tem como a tirá-los. gente quando fala dessas crianças, né, na África, a gente não faz a menor ideia, né, do que é a vida dessas crianças. A gente não faz. O que é a vida dessas crianças? Então, é uma tragédia mesmo, porque assim, quando eles chegam A gente está falando em refugiado agora, né? Estamos falando em refugiado, que são as crianças que são o alvo desse projeto do Malawi, tá? Eu não conheço, sou eu com essas crianças, eu não conheço os outros projetos, que é de Madagascar, de Moçambique, eu não conheço. Eu conheço só o do Malawi. E o do Malawi fica dentro de um campo de refugiados. Então, as crianças que a gente atende são os refugiados, né? E aí, o que acontece? Essas crianças, eles chegam, a ONU coloca lá, chama Acnur, eu não sei exatamente o que significa esse ACNUR, eu não sei exatamente o que significa esse Acnur, mas enfim, Pode falar. esse projeto recebe eles numas tendas, e as tendas têm uns espaços minúsculos, que eu acho que até tem alguma foto aí que tenha dentro da tenda, que a hora que passar eu vou mostrar para vocês. E... Oi? Fotos que viemos fácil, deixa eu ver se tem algum vídeo. Deixa eu ver, quer que eu ache no meu? Deixa eu ver. A Acnur é a sigla para Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É uma agência da ONU criada para proteger e ajudar pessoas que foram obrigadas a fugir de seus países por guerra, perseguição ou crises humanitárias. Então, e aí eles têm umas barracas, tipo barraca de lona, mas são imensas. E aí elas são divididas em oitavadas, assim, cada pedaço daquele, que é minúsculo, muito menor do que essa. Nada, talvez Coloca seja a foto do do projeto Acnur da Malawi, primeiro, Malawi, por favor. E aí é menor. Então, mas essas crianças estão no E todo mundo mora num espaço desse. Então, mas as crianças que estão refugiadas estão muito mais beneficiadas do que essas crianças que estão soltas por lá, não estão no Malawi ou no Congo. Imagina o Congo, essas crianças. E muita criança órfã, né? Com as mulheres, porque os homens morrem na guerra, ou eles saem para lutar, então as crianças.
no campo de refugiados. Os caras vão, por exemplo, os Estados Unidos vai lá na Irã, vai interfere na Venezuela, graças a Deus, tudo bem, né? Falta interferir no Brasil, né? Viu? Que aqui também tá pior. Precisando de uma Aqui tá pior do que recomendo isso aqui, tá precisando de uma trampização aqui urgente. E aí você vai lá para. Os caras não entram, não destrói tudo isso aí, né, cara? Esses caras, acho que deve ser muito difícil os caras. Então, diz que Que agora- eu acho que é tudo movido, né? A política está sempre por Porque a trás África do dessas Sul coisas direitou, a África do todas, Sul deu certo. É, então, está tudo envolvido. Mas diz que assim, o problema do Congo É muito diz grande. que 80% das reservas das reservas mundiais de um tal minério que chama nióbio, que é super importante para fazer Sim, o nióbio é forte, smartphone, isso, Tá tudo lá. sei lá, computador, não sei o que lá, diz que está no Congo. E aí eles brigam por essa reserva. Só que eu acho que é explorado isso tudo, as pessoas são contratadas por outros países, né? Então, quantos alemães, sei lá, eu. Na verdade, não interessa para a sociedade estar explorando daquele jeito lá. Exatamente. E Era ouro, isso que eu ia diamante, essas coisas. É isso que aquela Milene, como é Milene? Qual é o nome daquela italiana lá, aquela presidente da Itália? Meloni. É? Meloni. Meloni, né? Que É. fala um monte lá pro É. cara da França, né? Que fica lá, agora tendo que pagar a conta Então. né, com os pretos lá Exatamente. na Europa, porque exploraram o país dos caras, agora tem que aguentar pagar a conta, né? Exatamente. Porque Os caras daí vão roubar tudo lá, né? É Então, porque loucura, os né? refugiados vão parar para lá depois. Esse é o preço que paga. Isso aí tudo é exploração de Exatamente. países ricos, né? É, Também da Europa, né? A Europa mamou muito nisso, né? mamou muito. Olha o que fizeram com o Brasil, né? O que levaram de ouro do Brasil, o que levaram de coisas do Brasil. Quando a gente Isso que conhece... levaram de ouro do Brasil em 500 anos não é um terço do que o Lula roubou. É? Eu, Esses quando vejo 16 anos aquelas... de PT, tá bom pra você ou não? Triste, né? Muito triste. a Então, gente o ouro que pensar Portugal nisso, levou, né? roubou nada. É. Não roubou nada. Perto disso, né? Porque É. roubou muito. É. Porque quando a gente vê as igrejas, Exato. quando eu vejo as igrejas, não mas só em eu- Portugal, até em outros, porque É. não foi só Portugal que roubou. Porque daí teve exploração de Exato. outros, É. né? E outros que roubaram Portugal. Viu? Nesse né? caso aí, o uniforme pode até parecer uma coisa simples, mas é importante. Por quê? Então, a gente tem um vídeo super legal. O que vídeo, eu devia ter. veja umas imagens para nós. Não esqueça de colocar para nós o Acnur depois lá. Nós somos almas privilegiadas em processo evolutivo no planeta Terra, onde o planeta passa por uma transformação, né? Não só tecnológica, mas mais véus caindo, mais verdades sendo descobertas, né? Um planeta que vai sair dessa densidade toda, dessas provas e expiações. Vamos ver um país mais leve. E nós estamos vendo esse processo do offline para o online, né? É. Nós somos de tudo que era de melhor, agora somado com a tecnologia, com tudo que existe de pior também, né? Nós somos Mas é o- amigas do tempo, que eles ligavam para outra com. Então, tudo Tinha isso é sim legal, né? ainda, né? Tudo isso, todo esse movimento é legal. Então, nós que somos da geração Fios de Prata, da qual, inclusive, um projeto novo meu, que está sendo lançado agora no mercado, justamente somos orgulhosos, né, de fazer parte da geração, uma geração mais enrijecida, mais fortalecida, né, mais capaz, mais resiliente, entendeu? Com experiências extraordinárias, né? Viemos, inclusive, de uma herança de pai e mãe extremamente conservadores, né? Bitolados, cegos, né? Mediante tudo só dentro da capacidade que eles tinham de informação, né? O que podia entregar. Enfim. E a gente está aqui aproveitando esse processo para evoluir um pouco mais, né? Exato. E um dos processos evolutivos é isso, é a compaixão. Nós não temos que ter dó de ninguém porque tudo é questão kármica, né? Mas a compaixão é importante. Então, nós Exato. temos que fazer a nossa Essa parte. empatia, né? É. Pelo sofrimento do outro, a gente Isso é tentar muito fazer o que a importante. gente puder. E, assim, é uma coisa que a gente queria falar para você, Pois não. Alex, é assim, o quanto eu acho que assim, a gente veio aqui até para mostrar para as pessoas o projeto, porque a gente também precisa muito de fundos, né, Mar? É. Porque a gente fazer tudo isso e levar tudo isso para lá é uma coisa que não é simples nem barato, né? E um Pix das pessoas não faz mal, né? Por isso que é bom depois pegar essa gravação, mandar para muita gente, É. utilizar os cortes, né?
pedir para as agências de publicidade que são parceiras para fazer o corte, para você colocar no Instagram, para justamente para as pessoas poderem ajudar com o Pix, Pois né? é. Ou daqui, ou dar uma mão em alguma coisa. Exatamente. De alguma forma para contribuir. E, gente, é alma. Então, essa coisa, fala assim, por que não ajudar no Brasil, ajudar lá fora? Primeiro, quem pergunta isso está indo muito pelo lado só questão material, né? Ou do territorial. Mas são almas, nós estamos todos conectados, somos um só. Por isso que não pode julgar as pessoas, né? E por isso que nós não podemos ter apego com o material, nem com as emoções e com pessoas. Nós temos que ser desapegados de tudo isso, né? Porque nós somos um só. Então, eu sou você, eu, cada um vivendo uma experiência nesse corpo. Cada um vivendo uma experiência. Esse pagando, indo lá na África, quando ele passa, né? Talvez esse aqui já nem tanto, com roupinha bonitinha, né? Como foi o pai, foi um irmão mais velho, né? Que pode ter morrido no meio da Esse calça. é um uniforme da escola. Então, aí acontece, não tem fronteiras para ajudar. Ajudar é uma alma. A alma tanto faz estar no Brasil, está lá na África, tanto faz, são seres humanos. Fazer o bem sem olhar quem. Exatamente. Vamos ver a imagem da importância do uniforme para as crianças. Solta o play, por favor. Hoje vamos entender um pouco mais sobre a importância do uniforme para a nossa escola, a Ubuntu Nation School. Ele é essencial para nos ajudar a garantir dignidade e igualdade entre todas as crianças. O uniforme, numa área humanitária, ajuda a eliminar diferenças sociais visíveis, permitindo que todas as crianças se sintam parte de uma mesma comunidade. O uniforme também fortalece o senso de pertencimento e ajuda a construir uma identidade escolar. Durante a estação das chuvas, roupas comuns sujam rapidamente e não secam quando são lavadas. O uniforme, pensado para estas condições, oferece mais praticidade e resistência. Na estação seca, a poeira da estrada é constante e o uniforme ajuda a proteger as crianças. Além disso, facilita o reconhecimento dos alunos dentro e fora da escola. Estamos numa área onde a segurança e a proteção das crianças é um grande desafio. O uniforme contribui para esta segurança, para esta proteção e cuidado, já que torna mais fácil identificar os alunos da escola. Hoje, estamos com mais de 2.000 crianças, desde o maternalzinho até o 5º ano do ensino fundamental. O uniforme não é apenas uma vestimenta, mas é um símbolo de dignidade, pertencimento e cuidado em meio à extrema pobreza. Que tal você entrar nessa corrente para ajudar a gente a vestir mais e melhor todas as nossas crianças da Ubuntu Nation School? Entra na roda com a gente. Esse é o diretor da escola falando. Que graça, né? Você vê que tem o porquê dos uniformes, tem uma... que tem tudo... Tem essas crianças e tem as outras que tem... Tem as crianças. Porque assim, não são as crianças que são atendidas aí, não são só as crianças que ficam na escola. Tem o Respite Care Center, que a gente chama de RCC, que é um lugar que atende, dentro desse projeto aí, que atende só crianças especiais, né? Seja com deficiências físicas ou mentais. Nossa, mãe, o negócio é... dentro de tudo isso ainda tem... Tem esse lado ainda. Esse lado. E tem aí, por dentro disso aí, também tem a saúde, que para poder cuidar de todo mundo, que tem as pessoas doentes, né? Então, agora eles conseguiram uma doação para construir, estão construindo um mini hospital lá dentro, porque assim, a gente ia nesses projetos da saúde e os médicos, para poderem operar, eles tinham que ir até as cidades próximas para o hospital. Você não pode imaginar como é que era o hospital. Meu marido voltou de lá, assim, super chocado nessa vez que foi. Porque, assim, os animais ficam, assim, cabra, galinha, tudo na porta do centro cirúrgico, sabe? É assim, não tem água corrente para lavar material. Então, aquele material que você acabou de fazer uma cirurgia, que está tudo com sangue, você enfia tudo numa bacia, escova, aí vai para outra bacia de água limpa, e aí você põe para esterilizar na autoclave. Como os caras estão atrasados, sabe? não? É demais. Não tem demais. saneamento, não tem nada, né?
Tem nada. Vai reclamar do SUS agora? É. Agradece o que você tem. Quem agradece o que tem, recebe o que não tem. Até a gente estava falando que aqui temos... Aqui é um pouquinho melhor, né? Mas. Ah, não, mas É. não dá para falar, não. Não. Eles roubam muito e tiram da saúde. Então, isso que eu estava falando. Aí que tá o outro negócio, dia. porque isso aí mata. O que mais mata não é uma metralhadora jogar na parede, as pessoas são ignorantes. Roubou da saúde, você mata. Roubou da educação, pior ainda, porque você forma ignorantes. Olha, é uma podridão no mundo tão grande de maldade de pessoas que. Quando Napoleão Hill, eu li aquele mais esperto que o diabo, aquele livro aquela vez, que ele falava que quem domina o planeta Terra, até então, isso em 1930 ele falava isso, é o diabo. E é verdade. Porque a mente humana ela é ocupada pela tribulação do pensamento, pela falta de domínio do ego, né? Falta de luz na nossa sombra, enfim. Esse domínio carnal pela própria mente, ele é o diabo. Então, 90%. Então, nós somos conduzidos pelo mal. Sim. Nós temos pessoas que fazem o bem. As pessoas em si, elas têm uma tendência de um DNA para ser melhor do que ruim, certo? Sim. Senão teria um caos no mundo. Mas, infelizmente, na ponta de tudo isso está a maldade comandando, que agora espero que acabe, né? Inclusive tem que levar, né? Imagine como que era fácil acabar com tudo. Imagine. Olha o tamanho do sol, a quantidade de chuva, de neve que cai, o vento. Nem se está ficando louco. Isso aí, um estalar de dedos acabaria. Você está falando da tecnologia do Egito na época que lançaram o Egito. Você acha que os caras aqui em cima não estão olhando tudo? Está todo mundo olhando aqui. Fala assim, esse país não aprende, só faz cagada. Né? A gente só faz cagada. A gente, no mutirão lá, a gente fez os posts, tudo, desviaram e venderam. A gente manda. E aqui, assim, a gente está nessa confiança que vai chegar, porque a Margarete vai levar, porque senão a gente não faz e vai... Levar o quê? Desvio. Desvio no caminho? Para chegar em... no caminho, não chega no destino. No destino. Então, Desvio no as caminho. coisas para ir para a África, para ter segurança que chegam no projeto, eles são todos enviados por caravaneiros. Então, todos os meses tem um número de pessoas que vão, que são os caravaneiros. Eu vou agora em abril. Caravaneiros? Então, faz parte de uma caravana, né? Então, eu vou numa caravana agora que é de 27 de abril a 7 de maio. E essa caravana é específica para cuidados dessas crianças especiais que eu falei do Respite. E, enfim, uma coisa muito interessante sobre o Respite, eles não têm, apesar de ter crianças deficientes, eles têm crianças autistas e outras crianças. E fizeram uma Olimpíada de Matemática por todo o Malawi, e os 3 primeiros lugares, ou os 4 primeiros lugares, foram do Respite. Autistas? Provavelmente, né? Provavelmente. E você falou que os caravaneiros, se você vai agora e leva um lote de roupa, Então, isso? A gente conseguiu que uma empresa farmacêutica que é próxima a Campinas, que chama Altaia, eles estão patrocinando para pagar uma mala extra para cada caravaneiro que vai. E esses caravaneiros estão levando essas camisetas. Então, a gente consegue levar 23 quilos, né? Só que sem bermudas já dá 23 quilos, né? Meu Deus, cada um leva o quê? Então, vai levando um pouco. A gente tem que levar... Porque não dá para pôr no transporte, mas não entra lá que não chega. Não chega. Já fizeram isso, não deu certo. Então, não só não chega, como assim, é absurdamente sobretaxado. Eu pesquisei, porque outro dia eu queria comprar uma cadeira odontológica para ser entregue lá. Então, eu estava olhando nesses Alibaba da vida, nessas coisas da China, Shopee, etc. Se você comprar uma cadeira odontológica para ser entregue aqui, uma cadeira simples, ela vai custar, sei lá, 18 mil reais, 20 mil reais. Se você mandar entregar lá, ela custa 140. E lá no Malawi não dá para comprar na cidade? Então lá não tem nada. Conta como é a sua máquina de trabalho. Como é o nome do capital? Tem uma foto da minha sala de trabalho. Não tem foto do trabalho. Deixa eu ver essa foto que está aí na tela. Põe aí mais para nós. Qual que é a capital de Malawi? Lilongwe. Lilongwe. Coloca a capital da Lilongwe depois dessa para mim, por favor. E é o centro de refugiados. É assim que funciona. Então, eles chegam, ficam nessas... Meio desse barro depois todo aí? eles vão... assim. Não tem banheiro, não tem saneamento, não tem banheiro dentro de Usa lugar fossa nenhum. mesmo, até faz cocô no mato. Pois é, mas a cada X tanto tem uma fossa, entendeu? Tem um espacinho lá que acho que tem um buraco no chão, eu não entrei. Mas é um E quadradinho. onde vocês vão no banheiro lá?
A gente tem, a Tem? gente tem. Manguinho gelado, mas Banho gelado. Já foi também? não, eu vou em setembro. Mas a gente, se quiser tomar banho morno, é de canequinha. Não, banho gelado é bom, Porque isso não é porque o país é tropical, é quente, né? é quente. E os bichos não picam lá muito? Tem muito bicho? Eu não sei, eu fui em setembro, que é uma época que já está esfriando lá. Mas não tinha quase Mas tem inseto. muito mais do que isso, né? Muito mais. Isso acho que foi o começo. E nem. Essa foto é antiga. Você É. Mas eles não Coloca a capital para mim, por favor. fotos novas. Coloca a capital para mim, por favor. Deixa eu ver a capital aí. Gente, que loucura, né? Você vê o trabalho que as pessoas têm de fazer, né? E vocês estão fazendo uniforme, agora estão precisando o que estão precisando? Pix, é isso? Então, a gente Vocês não precisa vão- de tecidos, mas assim, como não dá para a gente pedir para as pessoas comprarem um pouco de tecido, Melhor dar o dinheiro para vocês comprarem, né? né? Exato. O ideal era que a gente Para comprasse. comprar tudo no pra mesmo gente- lugar tem o padrão, né? É, porque até a gente precisa do lote cores. fechado. E a estampa? Quem faz a estampa? Do lote fechado. Estamos atrás também de um patrocínio, Estamparia? para fazer estamparia também. Já foi na Ix? Na Ix não faz isso? Então, não foi, mas assim, a gente. Fala com eu o Paulo, tentei. Paulo Walter. Por que não? É, É. é uma tentativa mesmo. vou Chegar tentar. junto, vai falar com ele. Porque, inclusive, as camisetas têm cores para diferenciar a idade, diferenciar Sorocaba tem várias confecções. período escolar, então, né? E a estamparia é a mesma, mas a gente Eu traz o- tentei conversar com a Drive, ver se era possível que eles costurassem alguma coisa, mas eles disseram que estão num momento complicado de funcionamento lá, que eles não estão podendo ajudar agora. Mas essa Alcalde está ajudando bastante a cortar, mas eles não podem, eles costuram coisas para eles. Na capital não mas tem não nada na costuram capital. pra nós. Isso é capital? É Eu capital. não conheci isso aí, viu? A parte que eu conheci era bem Só pobre. tem uma foto da capital, é isso aí, né? Capital, né? Até que organizadinha. Olha, Você vê que é uma área A cidade que fica próxima, não sei se você consegue uma foto, chama Doa, com um W também. Dova, assim. Que é a cidade mais próxima do campo de refugiados, acho que talvez. Porque o aeroporto é em Lilongwe. É Lilongwe. Então, Você eu conheceu fui Lilongwe? pra- Não andou aí na Fui, cidade? porque eu fui não, eu fui só até o aeroporto, Na né? cidade, mas não tem Mas nada, eu não- mais simples, né? Mas isto aqui deve ser tudo tipo um favelão, né? Ah, Se embaixo, é que é. é. Né? O campo de refugiados foi Quantos habitantes tem em Lilongwe, por favor, a capital da Malawi? Do Malawi? o campo de refugiados foi feito para 6 mil pessoas, tem 60 mil. Nossa senhora, hein? É. Atualmente, a capital do Malawi, Lilongwe, tem aproximadamente 1.456.000 habitantes, É que de acordo com bastante. estimativas para Deve ser 2026. aquele lado, lá tem mais foto de Esses Lilongwe, hein? números incluem a área urbana mais ampla ao redor da cidade. Deve ter muito mais. Bom, mas enfim. Deve também viver em condição. Bom, para você ter uma ideia, meu marido estava contando para mim que eles não conseguiram levar nenhum anestesista e eles foram em 10 cirurgiões. Então, eles precisavam de anestesista. Contrataram anestesistas do Malawi para atendê-los. Eles contrataram e pagavam. Sabe quanto um anestesista cobrava para trabalhar das 7 da manhã às 7 da noite? Ah, $15 para trabalhar 12 horas. Agora, pergunta se um médico. que é médico ainda lá, né? Então, pergunta se um médico aqui no Brasil sai de casa para ficar 12 horas trabalhando por $15. Ele vai, né? vai cobrar $1.000, mil não, é uns $500 por pessoa para aplicar, né? Anestesia. Nossa, mãe do céu. Então, Bom, pelo menos tem médico lá, Para né? aplicar anestesia. Agora, para acordar o sujeito é outro preço. Se ele dormir, é um Olha, preço. mas olha a pobreza aí, ó. Mostrou uma capitalzinha, né? É. Entendeu? É. Olha aqui, essa foto aqui. É. Olha aí. É. Não tem asfalto, tem nada. não tem nada, uma coisa. Que coisa de louco, né, gente? Pense bem. Pensa nessa época de vida da gente, né? Tanta terra produtiva ser tão esquecido, né? Do mundo. É briga de Foi bem.
E esse up que deu no Brasil aí foi na época militar, viu? Se não fosse os militares naquela época nossa, não desbravava esse país aí não, viu? Naquela época a Então, parte de investimento, né? Que depois já virou balaio de gato. Então, mas eu acho, você falou da África do Sul, eu acho que a África do Sul conseguiu desenvolver um pouco porque ela foi colonizada pela Inglaterra, que apesar dos pesares, não tem uma colônia de exploração, né? Eles organizaram, eles eles têm organizaram. uma colônia, apesar do apartheid, apesar de fazer aquela diferença com os negros, de ser coisas terríveis, eles não sugam tanto quanto outros países sugaram, né? Eu acho que ajudam. pelo menos ali na África está a prova. E Não o que só ali, faz? nas ilhas também, né? Que a E gente nos conhece, Estados né? Unidos, Estados né, que Unidos. eles fizeram uma colonização de povoamento, não de exploração, né? Exatamente. Então eles levavam pessoas para povoar aquele lugar, mas E a África até hoje, Tirar a África tudo de indígena lá. até hoje é explorada, né? Por causa das Sim, riquezas hoje. naturais que ninguém tem. Imagina a Europa vive como isso aí? Que riqueza é essa que a Europa vive? exatamente. Entendeu? É isso que eu falo para você, né? E, gente, olha, é muito legal ver tudo isso, né? E ver um trabalho. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, de coração, pela iniciativa, né? Pela disponibilidade de ajudar, de ir lá visitar, ver o que está acontecendo, entender que não tem fronteira para ajudar, né? Qual a Exatamente. diferença faz é uma alma. É por isso que chama isso. Eles dizem que né, eles já colocaram Fraternidade Sem Fronteiras, porque eles falaram que nunca eles tiveram intenção. Olha que coisa legal. O Wagner sempre fala que assim, que quando ele montou esse projeto, ele nunca teve intenção de acabar com a fome ou a miséria, mas ele tinha a intenção de desenvolver a fraternidade entre nós, porque a hora que a fraternidade estiver desenvolvida entre todo mundo, naturalmente vai acabar a fome e a pobreza, né? Isso é. É. Essa matemática fecha rápido a conta, né? E nem precisa todo mundo, viu? É, Se a gente tiver um movimento de 10, 20% já, né? exatamente. Direcionar, ou se todo mundo tivesse uma mentalidade igual a americana, né? É, O que a gente faz com o dinheiro que a gente ganha? A gente guarda para deixar para os filhos, né? é. A herança. É. Porque, às vezes, o que é dado para você não é para outra alma. É. Às vezes a energia é para você, não para outra alma. É. A outra alma tem que fazer por ela mesma. Só que no Brasil, a cultura nossa é deixar tudo para os filhos, né? É. Se a gente fizesse 50%, 60%, 70%, ó, filho, ó, só vai ficar aqui, isso aqui para você, o resto vai para doação. Olha que coisa linda. E eu E acho quem que que os tem esse filhos talvez desaprendimento? lutassem mais também, né? Então, eu Claro. acho que tudo Esse isso empreendimento, isso aí, o que seria, né? acontece? Você cria pessoas fracas, né? É. Para a vida, né? E algum outro dá certo, mas nem É. são todos, né? Então, acho que é isso. Quando é para um, né? Porque às vezes aquilo era para minha alma viver, não da minha filha viver aquilo. Exatamente. Entendeu? Você atrapalha a evolução da pessoa. Exatamente. Entendeu? É tudo nesse sentido. Prazer conhecê-las pessoalmente. Muitíssimo obrigado pela visita. Obviamente que tem tudo aí fácil de entrar em contato. Você colocou alguma coisa de informação? Com certeza, né? É os Instagram das meninas. Tá ótimo, né? Parabenizar você, né? E aos maridão também que apoiam, né? Você é casada, menina? Sou viúva. Viúva? É, faz parte também, né, do processo. Faz tempo? 5 anos. Então já acabou o luto faz tempo, né? O luto da viuvez, né? Agora é hora. Já fui viúva também. Já fui viúva também. E faz parte do processo da vida. Tudo é um processo de evolução. Agora está ajudando bastante. Sim. Isso aí, né? Agora o propósito está sendo outro, né? É o momento, né? É. Que bom que você está tendo essa oportunidade, né? Sim. De poder fazer com que a sua alma se permita a viver o processo evolutivo dela através dessa ação caridosa. Isso é muito bom. Agradeço a Deus por isso. Obrigado, obrigado Margarete. Obrigado, Maria Helena. Desejo o melhor para a vida de vocês. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Espero poder contribuir de alguma forma, né? Para que vocês possam evoluir cada vez mais e que haja ânimo, saúde, vontade, sangue nos olhos, para que mobilize outras pessoas. Sim. Isto é uma maneira de levar luz para o outro, É. né? O mundo precisa de luz. Então, uma pessoa no meio do túnel, tudo escuro, um pontinho de luz, com certeza vai ajudar. Isso é um pontinho de luz na humanidade. É muito bom. É. Né? E faça, então, provoque as pessoas, Margarete, sobre como ajudar, então, no que elas podem fazer e a importância quando a gente se doa para o próximo. Conte a elas. Então, eu penso o seguinte, eu acho que assim, que a caridade é o amor que a gente sente pelo nosso próximo em movimento. Porque, assim, a gente simplesmente gostar de alguém, ou até da família, das pessoas que estão próximas, primeiro,
que é mais fácil, né? E às vezes não, mas na maioria das vezes é mais fácil. E assim, e a gente acaba ajudando muito pouco agora. Quantas pessoas precisam de ajuda? E Alex perguntou, né, por que a África em alguns momentos? E assim, eu até acredito que todos nós somos o próximo do outro, com certeza. Mas fora isso, eu acho que assim, ajudar um próximo que está mais próximo seria muito interessante para a grande maioria. Só que eles não têm isso, porque todos os próximos mais próximos são tão carentes quanto. Não existe lá. Eles não Não têm essa oportunidade. existe lá alguém que possa ajudá-los, que seja. Pode existir uma geração que vai ter essa força desde que seja ajudada agora, né? Exatamente, Exatamente. Então, mas olha, essa escola, por exemplo, que a gente está fazendo uniformes, eles têm um projeto de uma escola internacional que eles têm um convênio com os Estados Unidos que eles conseguem mandar essas crianças para a universidade americana gratuito, sabe? Então, assim, eles foram considerados, essa Fraternidade Sem Fronteiras foi considerado pela Merck, que é uma empresa farmacêutica alemã, ela foi considerada por 6 anos seguidos como a instituição mais transparente e honesta que eles doaram. Então, assim, é uma coisa segura, Bem transparente e sabe? seguro, né? Quando você vai ajudar com segurança. Exatamente, você tem certeza que você realmente está ajudando as pessoas que precisam, né? E a gente pode deixar depois um Pix, né, Mar? Tá ali marcando no seu Instagram alguma coisa, entre em contato com as pessoas, né? Isso, É, exatamente. é mais um trabalho esclarecedor aqui, né? Quando vocês tiverem em relação a alguém que quer, esteja à vontade, manda um podcast para a pessoa assistir, entender, né? Para poder avaliar o que eles estão ajudando, né? Exatamente. E a finalidade de vocês são os 4 mil uniformes todos os anos, além de fazer o uniforme, encaminhar esse uniforme, né? Não é 4 mil, né, Mar? São 4 mil ou não é? Ela falou em 4 mil peças, Peças. porque são 2.050 crianças. for um 4 mil peças. Mas a for uma gente troca. tem. Precisa. Mas a gente precisa de uma bermuda e de uma camiseta. Então, são 4 mil peças. 4.400, na realidade. Na verdade. E se a gente for fazer uma troca, uma roupa e mais uma troca para o dia seguinte, já são 8.800 por ano, né? Só num cantinho de um país lá, Tá. um pontinho Um pontinho. no planeta Terra. É muito louco isso, hein? É muito. Muitíssimo obrigado, muita luz e paz para vocês, que haja Muito conexão obrigada, entre viu? as pessoas do bem, né? Para que nós possamos criar um movimento de levar esse planeta para uma melhora, né? Que Exatamente. haja abundância para todos nós, né? Que a maldade não impere mais nos governantes, na educação, no comando da saúde, que eles sejam eliminados, que eles vão lá para um outro planeta, né? Como diz o Espírita, né? Vão para o planetinha ali que tem que começar a prender o fogo, né? Porque, né? Entendeu? Porque antigamente, quando acontecia alguma coisa, acontecia um cara, como você estava falando, né? O cara se regozija, rouba todo mundo, é o forgadão, não acontece nada com ele, né? As pessoas falam, mas não acontece nada, o cara é ruim, né? Que acontece, daí ele nasce lá na África, lá naquele país lá, né? E se for muito ruim, nasce sem a perna, nasce doente, gemendo de dor a vida inteira, porque é causa e efeito, né? Não tem como, não tem... A lei, a regra é clara, né? Entendeu? Exatamente. Então, agora, me parece que não vai ser aqui, porque não vai caber mais, nem para pagar a conta, que já não cabe mais, porque o planeta está se limpando, espero que seja isso, né? E que agora essas pessoas ruins vão para um negócio pior, vai ensinar lá a turma a pegar fogo, vai correr atrás de rinoceronte atrás de você, esconder na caverna. Só que a gente não sabe quantos anos leva isso, porque já faz desde que Jesus veio, que nós estamos entrando nesse planeta de regeneração, né? Nós estamos agora, inclusive, revelado para o próprio Chico Xavier. Nós estamos agora no meio do apocalipse, porque as coisas estão sendo, desta vez, estão sendo reveladas, né? Exatamente. Veja a maldade dos juízes aí, fizeram um monte de coisa, agora já está caindo tudo por terra, rapidinho. Causa e efeito é rápido agora. Ai, se Deus quiser. Agora vai ser bom, Deus quer. Tá bom? Tá bom, Depende de nós. Muita luz e paz para todos nós, né? Obrigada pela Com Muito oportunidade. bom. A gente, quando fala de política no meio aqui um pouquinho, é porque realmente a gente
o social faz parte, né? Porque se a gente tivesse políticas públicas de verdade, É. sem corrupção no mundo, não existia nada disso. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. É. Esses políticos não têm ideia da quantidade de pessoas que eles mataram. Porque quando você falou, é exatamente o que eu penso. Matam muito. Assim, a hora que deixa de construir hospitais e escolas, eles não têm ideia de quantas crianças vão para a rua, quanto aumentou o tráfico. Tudo isso por conta de falta de hospitais e escolas. O Brasil, por pior que seja, ainda tem todo esse auxílio. Mas pior que seja, sem saneamento não tem nada. É um lixo, em muitas partes. Mas o pior do Brasil, eu acho que é a sensação de segurança, de insegurança. Esse é o pior. Você andar na rua, você tem que estar olhando para o lado, se alguém vai te assaltar. Isso não vê na Europa, não vê nos Estados Unidos, não vê em lugar nenhum, né? Essa sensação de insegurança que é uma coisa que é um caos. Que o povo que experimentar um dia a sensação de segurança vai entender o que é viver de fato, em liberdade. Forte abraço, seja feliz. E você também. Lembre-se de ser feliz, viva a vida. Busque se conhecer bastante, tá bom? Para que você possa ser aberto para ter compaixão, emanar amor e paz para todo o nosso universo. Até amanhã.